Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E ontem teve uma grande virada de jogo, e isso não somos nós aqui, sou eu que estou dizendo, a própria mídia disse isso numa matéria que saiu exatamente hoje, comentando a participação aí do último empresário, né, que participou lá da comissão parlamentar, dizendo que a sua participação ali virou o jogo nas redes sociais, né? Favoravelmente ali ao governo. Então parece que houve um grande efeito rebote aí dentro dessa participação, né? Porque é sempre aquele intuito de denotar ali problemas, né, relacionados ao governo, relacionados ali aos seus parceiros, mas parece que ontem o negócio se transforma, o negócio muda, né? Porque o acompanhamento, né, os levantamentos, né, que foram feitos nas mídias sociais mostraram ali uma virada favoravelmente ao governo. Então, mais uma vez, né, que acontece isso, nós vimos isso acontecer em outras ocasiões também, nesse tipo de comissão acontecendo, e vimos lá que, né, infelizmente os argumentos não foram muito favoráveis ali à linha de pensamento que eles estão tentando colocar, né? Isso porque, inclusive, você viu ontem lá um empresário demonstrando ali uma certa tranquilidade, né? Falava a todo momento que não tinha pressa, que poderia ficar ali até a noite, né? Demonstrava ali sempre uma postura mais tranquila, né? Tava até tranquilo demais, acabou fazendo algumas brincadeiras ali que acabaram desagradando muito os senadores, né? Então acabou também tumultuando ali o negócio. E é impressionante ver a dificuldade de comunicação, né? Como é que as pessoas perguntam uma coisa, entende outra, aí fica um falatório, você não entende qual pergunta está sendo feita, a pergunta é feita, mas e é respondida, mas aí não entende que a resposta foi entregue. Então, realmente é um negócio ali que, né, muito ruído, como se chama, né, na comunicação, né? O ruído quando você lança a informação não chega muito bem ali, né? Tem que ficar repetindo ali várias vezes a mesma pergunta, a mesma resposta. Então é um negócio assim realmente impressionante, né? O empresário chegou a dizer que vai buscar os seus direitos na justiça pelo fato de terem mostrado ali o atestado de óbito da sua mãe, né? Então vamos ver como é que serão essas repercussões aí, né? Mas parece que o negócio o time não está tão favorável aí pro pessoal da oposição, inclusive porque a gente teve uma série de notícias muito interessantes ontem, favoráveis ao governo, que obviamente você não vai ver tendo grande destaque, por isso eu separo aqui para você, mostrando que essa virada de jogo não foi só lá na comissão não. O noticiário tem mostrado aí também que talvez a maior esperança da oposição, que é exatamente a questão da inflação, do problema econômico consequente da crise sanitária, pode ser que a gente consiga reverter isso antes do esperado, né? Antes daquilo que eles gostariam, né? Porque na ótica do pessoal que torce pelo quanto pior melhor, eles gostariam que os problemas brasileiros, seja de natureza sanitária, seja de natureza econômica, política, social, institucional e por aí vai, eles gostariam que isso se estendesse o máximo possível até o pleito do ano que vem, né? Mas parece que o negócio está acabando um pouco antes. A notícia importante aqui que mostra mais uma virada é que as contas públicas registraram superávit, sim, superávit de 16,7 bilhões em agosto. Trata-se simplesmente do melhor resultado no mês em 20 anos. Olha só que maravilha, tá? Informação aí do Banco Central nessa última quarta-feira, dia 29, em termos práticos, a receita com os impostos do setor público superaram as despesas sem considerar os juros da dívida, tá? Então, uma informação muito interessante, né? As contas públicas alcançam ali um resultado inacreditável e ainda de acordo, né, com o próprio Banco Central, a dívida pública brasileira recuou de 83,1% para 82,7% do nosso produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos durante um ano, né? Então são números aí muito interessantes, uma tendência aí de melhora, né? E eu já mostrei para vocês aqui o próprio Luiz Carlos Mendonça de Barros, né, trazendo a informação nas suas redes sociais, lembrando que o Luiz Carlos Mendonça de Barros foi diretor do Banco Central, mostrando que os resultados do governo central de agosto, né, corroboram a tendência de melhora nos indicadores fiscais
ao contrário do que muitos especialistas têm dito, e o documento chegou a dizer que se a gente desconsiderasse os gastos extraordinários de combate à crise sanitária, o Brasil poderia até estar perto de zerar o déficit primário ou mesmo ter um pequeno superávit, tá? Então, essa tese que a oposição está apostando muito ali com unhas e dentes de que a questão econômica vai ficar muito preocupante ano que vem, a questão da inflação, aumento de preços, a piora da qualidade de vida, principalmente da população menos favorecida, talvez essa torcida deles aí não se confirme no ano que vem, uma vez que temos visto os dados aí bem interessantes, tá? Inclusive porque uma das pregações também é, olha, o número do desemprego, né? A quantidade de desempregados, vejam como é que o governo isso, o governo aquilo, a gente sabe, né? Fecha tudo, a economia a gente vê depois, tem essas consequências, mas tivemos a informação do CAGED, né, que o Brasil abriu 372 mil vagas de emprego só no mês de agosto. Foi o 8º mês consecutivo com criação de postos de trabalho formais. No acumulado do ano são mais de 2 milhões de vagas abertas, mais especificamente 2 milhões e 200 mil vagas abertas. Uma matéria muito legal aqui da Revista Oeste, do Guilherme Lopes, publicada ontem no dia 29. Então, muito positiva essa informação. Inclusive porque, quando nós olhamos com detalhe, né, houve abertura de vagas nos 5 setores da economia no mês de agosto. Quais setores são esses? Agricultura, você teve 9.232 vagas abertas. Indústria geral, 72.694 vagas. Construção, 32 mil vagas e 32.005 vagas. E no comércio, 77.779 e o maior resultado nos serviços, mais 180 mil vagas abertas, 180.660 vagas, ou seja, o reaquecimento da economia mostrando aí uma boa perspectiva para o ano que vem. É claro que politicamente isso dá um timing para o governo em termos do pleito do ano que vem, no sufrágio universal que vai acontecer no ano de 2022. E o próprio Luiz Carlos Mendonça de Barros lembra mais uma vez que as mudanças de mercado ali ficaram atrás do número divulgado, né? A criação de vagas em 12 meses continua sua ascensão com aumento de 120 mil vagas em relação ao que havia sido a média dos 12 meses de julho do ano passado. Então, uma perspectiva muito interessante. Quer ver outra notícia muito curiosa também que saiu, que coloca aí um bom time aí para o governo federal? Uma matéria aqui muito interessante dizendo que o Brasil é líder em gestão digital do governo entre os países com mais de 100 milhões de habitantes. Esse levantamento foi feito pelo Banco Mundial. Entre os países em geral, o Brasil fica na 7ª posição. Agora, entre os países com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil ficou em primeiro lugar, tá? Muito interessante isso. O Brasil ali, no geral, só ficou atrás de França, Áustria e Reino Unido, né? A plataforma gov.br já conta com cerca de 115 milhões de usuários, né? Mais da metade da população brasileira. Depois que foi criada a carteira digital de trabalho, de habilitação e a implementação do Pix também, o governo avançou sobre essa viabilização aí dessa identidade digital para todos os brasileiros. Então, o Brasil marcando presença aí no cenário internacional também. E a tendência, né, uma tendência muito interessante, algo que o governo federal tem ali incentivado os estados a fazerem, é a questão da redução do ICMS para poder facilitar a vida do cidadão brasileiro comum ali, do trabalhador que tem pago caro nos combustíveis, caro nos alimentos. Então agora o governo de São Paulo também está reduzindo o seu ICMS. Parece que no Espírito Santo também houve essa redução, a gente comentou isso ontem. O governo de São Paulo reduzindo para 5 setores econômicos, né? Setores de medicamento, veículos usados, veículos elétricos, sucos e bebidas naturais e equipamentos de gás e petróleo, né? Então esses serão os setores contemplados por essa redução. Muito importante essa medida e, se Deus quiser, vai virar uma tendência nacional para ajudar, né, o brasileiro comum aí a conseguir contornar esse tipo de problema. Lá em Brasília, a Câmara está discutindo a criação de fundos, né, para conter a alta dos combustíveis. O presidente da Câmara diz que a alternativa pode amenizar a oscilação do preço no preço do dólar e do barril de petróleo. Vamos ver
como é que isso funciona, né? A Câmara também aprovou a criação de um auxílio gás para as famílias de baixa renda e, segundo o texto, o Executivo fica autorizado a pagar o auxílio diretamente às famílias beneficiadas na modalidade de transferência de renda, né? A Petrobras aprovou esse programa social de 300 milhões de reais para subsidiar o gás de cozinha. E a previsão é que ele dure 15 meses, né? E está em fase final dos estudos, incluindo a definição de quais critérios serão usados para escolher as famílias. E além disso também, com vistas a melhorar a distribuição de energia e baratear também, o governo federal está prometendo incluir Roraima no sistema de energia nacional, né? Infelizmente hoje, né, Roraima é a única unidade da federação que não faz parte do sistema de transmissão interligado. Infelizmente ou felizmente, porque ficou só um estado, né? Houve uma melhora muito grande nos últimos 10, 15 anos. Aquelas situações de apagão que a gente viu no último racionamento que houve, né, anos atrás, hoje já fica bem mais difícil de acontecer por dois motivos. Essas linhas de transmissão já conectando muito mais cidades e estados brasileiros e também as tecnologias da própria iluminação pública que melhoraram. Pública e privada também, com as lâmpadas LED que diminuíram muito o consumo de energia. Então, pessoal, houve uma grande virada aí, uma virada na comissão, uma virada nessa ideia aí da oposição e do pessoal aí do quanto pior melhor, tentando, né, apostando numa crise econômica, numa inflação alta para ver se consegue, né, ter uma vantagem para o ano que vem, mas parece que eles não estão tendo muito sucesso com isso não, ok? Fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo, ter acesso às minhas colunas de geopolítica, onde a gente explica muito isso que está acontecendo no mundo afora. Você é nosso convidado e vou deixar o link aqui embaixo para você assinar. Assinando a Gazeta do Povo, você vai ter acesso às minhas colunas, assim como a do Constantino, Lacombe, Fiuza, J.R. Guzzo, Alexandre Garcia, muitos outros expoentes aí do jornalismo nacional, ok? Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!